Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da série de videocast sobre tecnologia e educação, uma iniciativa que dá continuidade à comemoração dos 25 anos da Fundação Telefônica Vivo. Dividida em 4 episódios, a série tem como objetivo discutir sobre como as tecnologias podem ser aplicadas a favor da prática pedagógica, a favor da educação e trazer exemplos de como já tem sido realizada na prática. Eu sou Karina Daidoni, gerente sênior de formação de docentes da Fundação Telefônica Vivo e vou mediar o debate que tem como o tema formação do professor frente às tecnologias. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher morena, de cabelo castanho e pele clara, tenho 1,70 m, estou sentada numa cadeira. Ao meu fundo tem um painel branco que parece uma tela, que é o estúdio onde nós estamos gravando. Estou com uma blusa regata branca, uso óculos e acho que é isso. Estou usando batom também, para ficar aqui no vídeo apresentável, tá bom? E agora é o momento de apresentar a nossa mesa com só mulheres maravilhosas aqui. E eu vou apresentar cada uma delas para vocês, tá bom? Aqui na minha frente tem a Bianca Santana, é professora efetiva na Rede Estadual de Ensino do Espírito Santo, especialista em tecnologias educacionais, mestre em letras, possui experiência em gestão escolar e atualmente é a gerente do Centro de Formação dos Profissionais de Educação do Espírito Santo. Bem-vinda, Bianca. Eu gostaria que você, por gentileza, fizesse a sua audiodescrição. Obrigada, Karina. Meu nome é Bianca, eu tenho 31 anos, sou uma mulher de pele preta, cabelos compridos, alisados, de cor escura. Hoje eu estou utilizando uma blusa bege de mangas compridas. Obrigada, Bianca. E ao lado da Bianca, a Gabriela Cunha, graduada em Ciências Contábeis, especialista em Tecnologias da Informação e Comunicação, didática do ensino superior e mestranda em Inovação. É fundadora da Aula Incrível, que é uma escola de formação de professores, é consultora de inovação, incluindo metodologias ativas e novas tecnologias na área da educação. Atua ainda como docente de carreira no Instituto Federal de Educação de Ciência e Tecnologia do Acre. Bem-vinda, Gabriela. Por gentileza, faça a sua audiodescrição. Oi, Karina. Oi, colegas. Tudo bem? Uma honra estar aqui com vocês. E eu sou a Gabriela, uma mulher negra. Eu tenho 1,74 m. Eu gosto de falar isso, que eu sou uma mulher alta, grande, né? Eu sempre falo isso, gosto de falar. Eu tô com os meus cabelos são pretos, eu tenho o olho meio puxadinho assim, tenho um pouco de traços indígenas, gosto de falar isso também na audiodescrição. E eu tô usando hoje uma blusa rosa, claro, de manga curta. E eu tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigada, Gabriela. Eu também tô muito feliz de receber todas vocês aqui. E aqui do meu lado esquerdo, Virgínia Chagas, professora articuladora do Ginásio Educacional Tecnológico Tobias Barreto, no Rio de Janeiro. Atua na Prefeitura Municipal do Rio há 13 anos e é formada em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bem-vinda, Virgínia. Peço que você faça a sua audiodescrição, por favor. Um prazer estar aqui com vocês, meninas. Imensamente feliz. Me chamo Virgínia, sou uma mulher de 1,50 m. Não sou uma grande mulher como essas meninas altas, morrendo de inveja delas. Sou uma mulher negra, com cabelos preto, curtinho, uso óculos para leitura, estou usando uma blusa branca, uma calça preta, um velho all-star, sentada em uma cadeira, nesse estúdio maravilhoso. É uma felicidade receber vocês aqui nesse nosso videocast. E para iniciar o nosso bate-papo, a primeira questão que eu gostaria de trazer é sobre a importância da tecnologia na formação docente, na formação de professores. Vocês conseguem dimensionar para a gente essa importância, considerando um mundo em constante transformação tecnológica? Eu vou começar pela Gabriela. Então, é uma dimensão gigante, né? Assim, uma pergunta bem interessante, porque a transformação tecnológica, ela está aí a todo vapor, é indiscutível isso. Todos os dias, né, tem alguma novidade, todos os dias tem alguma ferramenta nova, alguma tecnologia ficando cada vez mais acessível para todos. E a importância é muito grande. Assim, não é tão fácil de mencionar o tamanho disso, mas é muito grande. Né? Quem diria que, por exemplo, há 3 anos atrás, né, na pandemia, que os professores, por exemplo, iam dormir professores e acordar youtuber, por exemplo, editores,
né? Assim que eu me senti na época, na pandemia, quando teve toda aquela revolução, digamos assim, que a gente teve que se adaptar, né, nas práticas. E naquela época, por exemplo, eu já era super antenada nas tecnologias, né? Eu já trabalhava com isso, mas quando eu me vi, por exemplo, nessa necessidade de ter que, assim, dormir professor e acordar tendo que criar vídeos para enviar para os alunos, foi uma transformação, assim, gigante, mesmo já estando naquele mundo, por exemplo, né? Então, eu vejo que requer dos professores essa vontade e também estar antenados mesmo nessas mudanças que acontecem todos os dias. Quem diria também, por exemplo, que nesse ano de 2024 a inteligência artificial ia ter esse boom que está tendo agora, né? Assim, eu escuto falar de inteligência artificial desde que eu comecei a estudar educação, mas assim, ainda era muito longe para mim. E aí, do nada, digamos assim, começou a surgir, né, algumas... E ela está no alcance das mãos, né? Está na palma da nossa mão, nas palmas literalmente. Das mãos. E quem diria que da noite para o dia ia surgir uma ferramenta que todo mundo começou a utilizar, os alunos começaram a falar dessa ferramenta, e aí a gente teve que se adaptar, né? Então, é essencialmente, assim, importante mesmo esse acompanhamento dos profissionais da educação, tá se formando, tá se qualificando, tendo esse interesse de querer entrar mesmo nesse mundo tecnológico, porque as pessoas, né, especialmente os alunos, né, os nossos estudantes, eles estão super antenados. Super antenados. Você trouxe uma palavra que eu acho que é chave, Gabi, que é justamente a adaptação, né? Porque se a gente olhar a nossa formação inicial, a formação básica do professor, ela não contemplou, em sua maioria, as tecnologias, por exemplo. Eu desafio aqui, você, professor, que deve estar assistindo a gente, se você teve na sua grade curricular, por exemplo, uma matéria, uma disciplina que tratasse sobre tecnologia na educação. Então, isso é muito recente. A formação continuada, então, vem para complementar, para tampar esses hiatos, para dar conta dessas lacunas que ficam. E até porque a gente precisa acompanhar. Os nossos alunos estão imersos nisso e nós, como professores, precisamos, dentro de sala de aula, estar realmente antenados nisso tudo. Por isso, a formação contínua e continuada é essencial para fortalecer e intensificar esse trabalho cada vez mais conectado e antenado que hoje os nossos alunos esperam, né? Eles anseiam por isso. É o mundo em que eles estão imersos. Os aplicativos vêm trazer essa ideia de quando um aplicativo precisa ser reformulado, ele é tirado da plataforma. E o ser humano, nós não temos isso. O download é constante. E nós falávamos aqui no intervalo, no início, né, que nós somos o enquanto. Falamos sobre isso. E Karina falou que o quão importante é essa fala, né, do enquanto. O que fazer por enquanto, né? O professor que está atuando hoje, ele pode não ter a qualificação mais específica em área tecnológica, mas o que fazer por enquanto? E eu acho que esse é o desafio, tratar dessa continuidade da formação desse professor, porque exige uma qualificação e ela é vital. Hoje, para mim, a palavra de tecnologia e educação é vital, por conta, por exemplo, os pedintes na rua têm Pix. Então, não tem como voltar. É um caminho à frente. E a gente precisa seguir. Sim. Eu, complementando também, estávamos conversando exatamente sobre isso esses dias atrás, né, construindo toda a temática do evento de comemoração de 25 anos da Fundação Telefônica Vivo, que é um cenário assim, a tecnologia avança tão rápido e a educação é uma vida tão longa para a criança dentro da escola, né? Por 12 anos, 13 anos, né? A idade escolar ali, contando ali, né? Não a educação infantil, mas contando ali, né? Dos anos iniciais até o término do ensino médio, é um longo percurso. Então, se você começa desde o princípio, você vai trabalhando com a complexidade do conhecimento. E aí você forma um cidadão digital, né? Você forma, dentro do ambiente escolar, você capacita o educador, que estamos falando aqui de formação, né? Mas que é necessário, mas o que significa o professor estar capacitado para formar um cidadão digital, para que a sua comunidade escolar seja uma cidadã digital responsável, né? Então, não é só sobre a tecnologia, mas também é como os estudantes, enquanto pessoas,
e os educadores também estão inseridos nesse contexto, que a tecnologia amanhã é isso, amanhã o aplicativo tem atualização, depois de amanhã também, e a gente está aqui, né, 15 anos ali, 12, 13 anos o estudante acompanhando a gente na sala de aula com professores completamente diferentes ao longo do tempo. Então, acho que usar a tecnologia a serviço da formação continuada, aprender sobre tecnologia e ensinar sobre a tecnologia é uma tríade que a gente precisa olhar para esse circuito o tempo todo. Precisamos saber de tudo? Não, como disse a Virgínia, enquanto for possível eu vou ensinar, a gente vai trabalhar, eu vou fazendo adoção de tecnologias. A gente fala muito também de, né, da lógica da ciência da computação de forma desplugada, né? Então, é possível trabalhar sem ter a conectividade em si. Não estamos falando do uso do celular, estamos falando da tecnologia na sua amplitude, né? Como meio e não como fim, exatamente. Então, tem uma porção de coisas que a gente vai conversar um pouquinho mais adiante. E eu vou aqui para a próxima pergunta aqui. Eu queria direcionar um pouco para você, Bianca, para a gente saber um pouco como é que acontece lá no Espírito Santo. Então, a gente, além de falar de formação, a gente sabe que é necessário ações para que o educador, para que o professor, o docente que está em sala de aula, possa ser, de fato, um mediador e um agente de inclusão digital no ambiente escolar. Ele é uma figura fundamental para isso. Como que você... que ações de curto prazo, né, que você considera necessárias ou que precisam ser realizadas, ou alguma experiência que vocês tenham realizado lá no Espírito Santo, para contar para nós como é que essa cultura digital, como é que essa prática do educador, essa figura do educador como um embaixador do uso da tecnologia dentro da escola aconteça? Bom, a ação de curto prazo pode parecer trivial o que eu vou falar aqui, mas o primeiro passo para mim é abrir a mente, sabe? A gente precisa realmente abrir a cabeça, ampliar os horizontes. E aí eu não falo só do professor, não. Vai desde o professor, mas os alunos, as famílias, né, a comunidade escolar como um todo. Os gestores de políticas públicas precisam abrir a cabeça, abrir a mente para esse mundo digital que a gente tem, porque infelizmente ainda há muito tabu em torno disso tudo, né? Ainda há muito medo, muito pavor quando se fala de tecnologia em sala de aula. Então, o primeiro passo, a ação de curto prazo, abrir a mente realmente para isso. E esse abrir a mente precisa vir acompanhado de ação efetivamente, de mão na massa. Então, subsidiar o professor de recursos para que ele consiga também fomentar, né, aprimorar a sua formação frente ao uso das tecnologias, incorporar isso à sua prática, isso também é necessário. Lá no Espírito Santo, a gente tem caminhado um pouquinho nessa perspectiva de fornecer ao professor insumos, equipando as escolas com a infraestrutura necessária, então colocando recursos tecnológicos dentro da escola, tendo em paralelo a formação para que o professor entenda como utilizar aqueles recursos de maneira plugada ou desplugada. Enfim, então isso é um pouquinho do que a gente tem trabalhado por lá, mas o primeiro passo, na minha concepção, sem dúvida, é abrir a mente para isso, é abrir a cabeça e realmente arriscar e se jogar no mundo das tecnologias. A tecnologia não pode ser encarada como uma concorrente do professor. Ela está ali para auxiliar realmente e, se bem utilizada, os frutos são muito promissores, com certeza. Muito bom. Gabriela, eu queria só acrescentar um pouquinho que a gente estava aqui nos bastidores conversando sobre... Você falou muito da questão da cultura digital, né? Que o Espírito Santo está trabalhando de levar a cultura digital para dentro da escola. Como é que vocês pensaram isso? Tem um projeto, tem um plano desenhado? Como é que vocês como é que vocês levaram essa cultura digital para dentro das escolas? Então, a Gabi até comentou aqui, né, que com o advento da pandemia, nós percebemos, de repente, dormimos professores e acordamos criadores de conteúdo, influencers, enfim. E o Espírito Santo percebeu que a equipe de professores estava nesse contexto, mas muitas vezes essas ações depois da pandemia, elas se perderam. Então, os professores voltaram a não utilizar as tecnologias, por exemplo, voltaram ao quadro e caderno pura e simplesmente dentro de sala de aula. Então, com o objetivo de institucionalizar, digamos assim, essa pegada mais tecnológica, de fomento realmente à cultura digital, foi desenvolvido no âmbito da Secretaria de Educação o programa Escola do Futuro, que consiste em fomentar
ações voltadas para o desenvolvimento da cultura digital dentro das escolas. A rede recebe apoio de infraestrutura, então o parque tecnológico das escolas é robustecido, a formação dos professores também é fomentada e, além disso, tem um incentivo para que a prática pedagógica, a prática do professor não seja mais aquela tradicional que a gente conhece, né? Então, é realmente utilizar as metodologias ativas na sua prática de ensino, utilizar as metodologias inovadoras, tudo isso permeado pela cultura digital, que culmina lá, né, justamente nessa questão do uso ético, crítico, responsável da tecnologia pelos estudantes. Como você trouxe, o professor tem um papel fundamental nesse contexto, justamente porque ele está mediando toda essa relação. Então, lá no Estado, a gente tem caminhado nesse sentido de, por meio do Programa Escola do Futuro, desenvolver essas ações de maneira estruturada e institucional para toda a nossa rede. A expectativa do governo do Estado é chegar a 25% das escolas com esse reconhecimento. É um reconhecimento que é ofertado às escolas para que ela continue galgando e fomentando o uso das tecnologias e o uso da criatividade, o empenho em conduzir o aluno por um caminho autônomo, para que o aluno seja autônomo, crítico, perspicaz. Então, essa é a nossa diretriz, a nossa força motriz lá no Estado. Legal. Queria só complementar também aqui com a Virgínia, que a gente estava conversando também nos bastidores, que quando a gente abre espaço para a criatividade, para o fomento à criatividade, à resolução de problemas complexos, ao pensamento criativo e etc., isso germina dentro do ambiente escolar, né? E aí eu queria que você contasse, Virgínia, o apito do sussurro, né? Que você fez, Sim. que veio sugestão do aluno. Então ele tá tão retroalimentado por essa abertura de criatividade e inovação que eles se sentem abertos a criar e a propor a criação e o desenvolvimento. Então, se tornam protagonistas do seu desenvolvimento, né? Porque para produzir, que a Virgínia vai contar aqui, você precisa de criatividade. E isso desenvolve habilidades, né? Então, eu queria que você contasse rapidamente para nós sobre isso. Eu, em uma conversa com a Alexandra, falei sobre a Fundação Vivo, né? E tudo mais. Eu falei, poxa, poderíamos associar a fundação, que trata de educação, com o sussurrofone, que é um objeto que se faz com cano, né? E quando não sabia que viria aqui no podcast, né? Foi uma conversa em um outro congresso, fez um mês agora. E nesse momento, ela me falou, olha, eu vou te procurar. E aí chegou o e-mail com a oportunidade de vir aqui no podcast. E eu conversei com esse aluno, Gabriel Brasil, levadíssimo. Meu amor, te amo você. Porque, assim, ele carrega o peso de ter sido muito levado, né? E, às vezes, o fato dele estar nessa transformação, ele ainda precisa ter o peso de ter sido muito levado, né? E eu carrego ele, né? E aí ele falou, tia, vamos fazer o sussurrofone, então, já que a senhora vai para São Paulo. Eu falei, vamos fazer? Vamos fazer, tia. E aí, né, eles começaram, a gente começou a projetar e tudo mais. E aí, depois de não satisfeito, pintar e tudo mais, tia, vamos colocar um LED? Mas o mais legal que eu não te contei, ele me pediu uma bateria recarregável, né? Que é o material de uso nosso, né? Eu falei, poxa, Gabriel, a tia vai comprar um para você? Aí ele, peraí, tia, lá em casa tem uma caixinha de som, ela estragou, mas ela recarregava. Será que se eu abrir a caixinha vai ter lá dentro uma bateria recarregável? Amanhã eu vou trazer para a senhora. Chegou com a bateria e com o motorzinho e ligou, eu tenho esse vídeo, e ele ligou uma hélice, ele falou assim, eu vou fazer um avião, né? Então, assim, eu não tinha a bagagem, eu não conhecia o Gabriel levado. Eu conheço o Gabriel que está eufórico, conversando com o pai, com a família e acreditando em si mesmo. E eu falei para ele, Gabriel, quando alguém te falar que... E agora? Não tá levado mais, não? Eu falei pra ele, assim, eu só preciso do seu perdão. Pra você me enxergar novo, né? Então, que a gente também olhe pro nosso aluno com esse cuidado. Que a gente também erra, né? E aquele professor que às vezes não se rendia à tecnologia, daqui a pouco vai ser o novo youtuber. E você vai precisar também ser visto diferente, né?
E é isso. É interessante, assim, que para a inovação acontecer, às vezes a pessoa precisa só de uma oportunidade, né? Aquele professor de ver as possibilidades de tantas coisas que ele pode fazer com algumas ferramentas, né? Com algumas metodologias, começar a praticar ali na sala de aula dele, ver que funciona, ver que dá certo. Aí os alunos já... Ó, o Gabriel teve uma boa oportunidade de criar o sussurrofone, porque você veio no evento aqui e aí, olha, já aplicou um conhecimento que com certeza ele já aprendeu com você, né? Então, isso é muito interessante, é oportunizar tanto os professores quanto os alunos a utilizar e ver os resultados que essa transformação tecnológica tem feito, né? Professores, se rendam. A gente brincou, né? Eu me afasto e me defendo de você, mas depois... Eu me entrego. Me entrego. E você vai ver que dá para fazer plano de aula, muita coisa usando a IA, e vai ser mais rápido, vai ser mais fácil, e você não vai querer outra vida. Muito bom. Gabi, a pergunta é exatamente muito pautada, que eu queria direcionar para você com o que você trouxe. A gente abre o fomento para a inovação, abre para a criatividade, para experimentar, acertar e errar, que faz parte do processo. Então, como o professor pode aproveitar as tecnologias já disponíveis para aprimorar e enriquecer as suas práticas pedagógicas, né? Você tem algum exemplo? Você tem muitos conteúdos lá desenvolvidos no Aula Incrível. Você tem, né, compartilhar com a gente alguma experiência bacana, enfim? Então, assim, são tantas oportunidades, né? Eu digo assim, que o professor, ele pode aproveitar as tecnologias a favor dele e da aprendizagem dos alunos também, desde a hora que ele acorda. Né? Porque o professor, ele tem essa questão de se organizar, de se planejar. Então, tantas ferramentas que tem para ele poder fazer o seu cronograma do dia, da semana, né? Do mês, do semestre, do ano. Então, eu sinto assim que o professor, que ele começa a se conectar com essas tecnologias a partir de quando ele acorda, digamos assim, de planejar o dia dele, ele já começa por aí, porque ele começa a ter mais produtividade, de poder ter até mais tempo para planejar uma aula mais criativa, mais inovadora. E aí, quando ele parte desse pressuposto, ele começa a pensar, olha, mas isso aqui eu posso usar lá naquela aula, eu posso utilizar essa ferramenta aqui, ali, naquele planejamento, já leva isso para os alunos já percebem aquela organização e aquele planejamento dele, já embarca naquela experiência também. Isso acontece muito comigo e eu vejo, quando eu faço formação, né, trazendo essas possibilidades também, os professores falam e percebem o quanto que é importante ele começar a utilizar a tecnologia a favor dele, do planejamento dele, e aí a partir disso ele começa a ver isso também nas práticas pedagógicas, ali nas próprias atividades, nas metodologias. Então é bem interessante assim, essa dimensão da tecnologia, não só ali no pedagógico em si, fazer as atividades, fazer as tarefas, fazer os grupos, mas a partir dele mesmo enquanto se formando enquanto profissional. Então, gera aquela cultura ali, né, pessoal mesmo, de utilizar os recursos, de aproveitar, de testar na prática dele e automaticamente a vida já fica, né, toda, digamos assim, inclusa na cultura digital. Né? Eu gosto de pensar dessa forma, para não ficar aquela coisa assim só, eu sou uma professora tecnológica e uso aqui só na minha metodologia de aula. Não, é na vida mesmo, porque a gente acorda já com o celular na mão, né, e vai dormir vendo ali vídeo também. Perfeito, né? Gabi. E se a gente for parar para pensar, esse despertar que a gente quer para o nosso aluno, o professor também precisa ter. Porque muitas vezes ele não se liga de que ele pode utilizar a inteligência artificial, como você trouxe, para fazer o planejamento dele, para fazer o plano de aula, para entender quais são os objetivos e as habilidades que ele vai trabalhar naquela aula ali. Então, isso vem para agilizar e, como você trouxe, vai sobrar tempo para uma aula mais criativa. Então, primeiro, a gente, enquanto professor, pode se organizar, se formar, para depois isso reverberar na nossa prática. E aí é um caminho sem volta. Não tem realmente como voltar atrás, uma vez que a gente se rende às facilidades e os benefícios que a tecnologia pode trazer para a gente. O ensinar pelo exemplo, né? Não adianta eu estar lá falando, eu uso a tecnologia, vamos fazer esse trabalho utilizando essa ferramenta, mas e eu estou usando? Eu conheço essas funções, né? Então, acho que tem que partir do profissional, ele se formando enquanto uma pessoa, assim, culturalmente inserida no mundo tecnológico, e ele compreender, entender a importância daquilo e, assim, poder levar. Acho que chega muito mais tranquilo para os alunos. Muito bom. Virgínia, nessas discussões todas que nós fizemos, né, um pouco disso, mas agregando agora, como você acha que a tecnologia pode
ser útil para a personalização do ensino e para o engajamento do estudante. Não vale trazer o caso do Gabriel de novo, que você já falou. Agora tem que pensar em outro. E eu trabalho com personalizados, né? E na pandemia eu me vi também professora, eu falei, gente, eu vou TDAH, né? Acelerada demais, a mente não para. Eu comecei a trabalhar com personalizados. E aí você me vem com essa pergunta sobre personalização na educação. Por exemplo, eu atuei muitos anos dentro do Complexo do Alemão, por exemplo. Uma comunidade, né? Com diversos traços peculiares daquele espaço. Por exemplo, hoje eu consigo fazer... Uma das histórias que nós criamos foi o CRIA em Paris. O CRIA é o menino, é uma gíria do Rio de Janeiro, o CRIA. Então, quando nós voltamos do período de recesso, ainda havia um período ainda de Olimpíadas. Eu estou falando do projeto da questão prática, porque para o professor de ensino dos anos iniciais, que é o meu caso, crianças de 6 anos, né? O professor, ele gosta quando você chega e fala assim, ó, eu fiz isso na sala de aula, sabe? Porque sair da questão teórica e a gente trazer o prático para ele, aí você consegue fazer os olhos dele, ó, brilhar. Então, essa questão, nós criamos ali uma historinha dentro da IA, no Canva, porque a gente também precisa... I love o Canva. Porque é uma ferramenta onde o professor consegue ter um acesso maior às ferramentas, né? E aí os alunos também, a gente consegue criar uma rede de editores dentro do Canva. E aí nós fizemos o CRIA em Paris. Ele criou um menino, aí ele deu o prompt, menino, negro, de 8 anos, usando uma camisa amarela com a Torre Eiffel no fundo. Seria as férias dos sonhos dessa turma. Então, a gente consegue ali trazer para frente daquela criança algo que ele projetou, que é uma vontade imediata dele. Quando que nós iríamos achar dentro de um livro, por exemplo, nós colocamos a Escola do Futuro é Carioca com uma menina segurando uma casinha com LED e colocamos uma comunidade ao fundo. E apareceu a menina negra com a comunidade ao fundo. Então, ele se sente representado. Ele se sente ali, não só representado na imagem, é você ser visto de verdade e executar. Você saber que você pode criar uma identidade, que a sua identidade não está errada, né? Porque muitas das vezes nós não nos víamos na TV, né? Nós não nos víamos, né? E o negro passa ali a ter aquela facilidade. Se eu te contar o que aconteceu nesse dia, o aluno negro se escondeu debaixo da mesa e falou assim, eu não quero ver o que vai aparecer, com medo. E aquilo marcou tanto a minha professora que nós ficamos emocionadas. E aí, quando apareceu a imagem do menino negro na praia, ele veio, ele saiu debaixo da mesa, ele falou, ele ficou lindo. Eu falei, ele ficou lindo. Ele, põe um óculos escuro nele. E aí, aquele menino que estava debaixo da mesa já sentou do meu lado, já ficou ali. Então, gente, é na prática. É uma prática. É uma prática que pode e vai ser alterada. Mas só para terminar. Gato malandro de botas. 4º ano fez. E o menino chegou e falou, tia, eu posso fazer o gato malandro porque na minha religião tem um malandro? E aí a gente começa a falar de todas as áreas. De forma leve, simples e interagindo dentro do que tem dentro deles. Isso para mim. Gente, interessante é que assim, o que permitiu fazer isso foi uma tecnologia, né? Inteligência artificial, que não é só ali uma ferramenta, né? Um recurso que faz acelerar as coisas. Mas que você consegue trabalhar muita. Eu costumo dizer trabalha a semântica, ensina o menino a escrever, trabalha a arte, trabalha a história. Eu acho fantástico isso daí. Eu acho que o professor, o professor, quando entender, ele vai ver que ele vai fazer isso com tanta facilidade. Porque o professor dá pingo sem nó, gente. Já dá, né? Já dá. E assim... Todos os dias. Exatamente. Então, vai ser muito mais fácil.
Não é se renda, acredite, porque assim, eu acho que nós fazemos o uso da maior inteligência que nós temos. A inteligência emocional. O professor, eu não conheço um profissional tão com feeling tão aguçado para entender de ser humano, de entender o próximo do que o professor. Então, professor, eu tenho colegas que não se aproximam, mas aos poucos, porque eu sou muito assim, né? Vem cá, meu amor, minha linda, nananã. E a gente vai aos poucos com a inteligência emocional abraçando esse professor, porque é um povo também de muito trabalho. Leva muito trabalho para casa. Então, às vezes, ele enxerga isso como mais um trabalho. Não vai ser mais um trabalho. Vai ser o trabalho que vai te auxiliar em todos os outros. Também acho, gente. A Virgínia tem muitas dicas aqui, para todos os professores, né? Pegando um gancho, Virgínia, com o que você falou sobre inteligência emocional, queria aí um complemento da Bianca e da Gabi. Outro ponto que a gente tem que considerar é dosar o uso da tecnologia, né? Com práticas humanizadas também. E considerando o emocional e a individualidade de cada estudante, as suas peculiaridades e características. Como promover esse equilíbrio, né, entre o uso da tecnologia para evitar, por exemplo, o isolamento social do estudante, o bullying ou coisas do gênero? Então, nas minhas práticas, uma coisa que eu gosto muito de fazer, que eu vejo que funciona muito, é sempre valorizar o trabalho colaborativo. Assim, principalmente quando a gente vai com algum recurso, né, que usa o celular, ou usa alguma ferramenta que nem todo mundo conhece ainda, às vezes a gente apresenta ali algo novo, né? Então, sempre é bom perguntar, né? E aí, você já conhece? Quem já usa? Quem não usa? E aí, fazer atividades que as pessoas se unam em grupos. E aí, dentro daquele grupo, os trabalhos vão sendo colaborativos, né? Um ajuda o outro. Então, isso daí eu sinto que dá um up nesse sentido. Porque daí tá todo mundo ali no mesmo barco. Nem todo mundo, às vezes, tá com aquele recurso ali disponível, mas que a gente consegue fazer essa aproximação e evitar, né, esse tipo de coisa. Acho que é digamos assim, uma ação que ela pode diminuir, né, essa questão aí. Porque muitas vezes, eu sei que o celular, por exemplo, faz com que a gente fique muito voltado ali, né? Olhando para a tela e quietinho no seu canto. Mas dentro de sala de aula, se o professor assume uma postura de uso intencional desse recurso e promovendo essa colaboração, esse trabalho em equipe, isso promove a integração realmente dos estudantes e evita o isolamento, né? Então, realmente ter esse uso intencional ali dentro de sala de aula para contemplar também os anseios, os quereres dos estudantes e fortalecer os vínculos, né? Então, a tecnologia pode ser uma aliada também nesse sentido. Tem um mundo de possibilidades que são viáveis com o uso do celular, não de maneira individual, mas de forma coletiva. Então, tem muito que dá para fazer. E também sempre comunicar claramente para os alunos, né? Tipo, por que a gente está usando, qual é a intenção dessa atividade, para eles também saberem que a gente não usa um recurso por usar o recurso. A gente usa um recurso como meio para chegar no fim, que é a própria aprendizagem. Então, essa comunicação, a forma de comunicar para os alunos isso é muito importante também. Legal. Bom, gente, estamos chegando ao fim do nosso videocast. Gente. Não queria, mas antes de terminar, a nossa última pergunta aqui para a gente fazer esse encerramento com chave de ouro. Foram muitas transformações, né, na profissão do educador com o avanço da tecnologia. E quais vocês consideram as mudanças mais significativas, ou a mais significativa, né? Mas qual você considera mais significativa? Qual o destaque que vocês dão? E também qual é a importância da formação continuada nesse cenário de evolução e aprendizagem? Queria aí trazer para vocês três complementarem entre si também. Pergunta difícil, hein? Para fechar, jogou essa pergunta assim pra gente. Bom, eu acho que é a velocidade. Hoje as coisas estão muito mais ágeis, né? Tudo muito mais rápido, tudo muito mais instantâneo. E aí, nesse contexto, se antes um aluno ficava ali durante 50 minutos, 1 hora, ouvindo o professor falar passivamente, né? O aluno de maneira passiva ouvindo o professor falar, hoje isso já não faz muito sucesso. Então, o professor, diante disso, precisa reinventar a sua forma de ensinar, de convidar o aluno a aprender.
Eu acho que tá por aí. E a formação continuada vem justamente para fortalecer isso. Entender, aprender, conhecer novos métodos, novos jeitos de fazer, novas formas de conquistar esse aluno. Então, acho que é um caminho que a gente pode seguir para potencializar ainda mais a aprendizagem, né? E garantir o direito de aprendizagem dos nossos estudantes. Essa autopercepção, né? Quem sou eu, professor? Né? Qual é o meu papel aqui nessa sala de aula, né? Porque antes o professor tinha a figura, né, o profissional que fica na frente, ele é o detentor do conhecimento, ele vai falar e os estudantes vão ouvir, vão reproduzir. Hoje já é totalmente diferente. O professor chega na sala, né, traz ali às vezes até um conhecimento mesmo, os alunos já sabem daquilo, porque já está passando no jornal. Então, essa autopercepção do meu papel de professor, eu sinto que é uma mudança, assim, muito drástica. E aí, por isso, a formação, né? O professor se qualificar, conhecer as novas metodologias, novas formas de fazer educação, novas formas de ensinar e de aprender. Claro, sem se desvalorizar, porque a figura do professor é muito importante. Eu acredito também na questão vital, por conta de, antes, né, vamos dizer, o YouTube, né? As pessoas utilizavam ou a internet em si era algo do jovem, né? Hoje a minha mãe me manda meme. Então, essa questão da edição dos vídeos, essa questão os empreendedores precisam fazer um layout para fazer uma venda. Então, isso deixou de ser algo que ficava restrito a um grupo e hoje é uma realidade para todos. Então, o professor, ele se vê tendo o aluno utilizando uma tecnologia que está ali na palma da mão, que ele também tem. E antes, os alunos sabiam jogar muito bem, né, e tudo mais. Hoje, o aluno consegue entender que ele precisa também editar um vídeo para jogar no TikTok. E aí ele precisa ter uma habilidade que antes era restrita de editores. Hoje nós temos podemos fazer edição na palma da nossa mão. Então, acho que o que era muito restrito, hoje está à frente de todos. Como hoje eu, que era esse detentor de saber, passo a ser, como eu convido os professores a convidá-los a seguir o que Papert diz, né? Sejamos aprendizes e não ter vergonha disso. Quando o seu aluno chegar para você falar, se você falar assim, você pode me ajudar a mexer nesse aplicativo? Ele vai adorar. E isso vai ser uma construção. Então, acho que o que antes era algo voltado para um grupo de pessoas, hoje a tecnologia é uma necessidade. É uma necessidade. Aos nossos dias, a nossa prática diária, né? Então, eu acho engraçado minha mãe falando assim, agora eu já sei me enviar Pix, né? E é isso. Eu acho que é isso. Os nossos idosos, quando foram na inauguração do nosso jet, utilizando óculos de realidade virtual, né? Você vê eles, uou, descendo na montanha-russa. Então, é trazer toda essa realidade para o nosso dia a dia. Muito bom. Meninas, o nosso tempo acabou. É uma pena. Ah, não. Realmente foi um papo cheio de trocas, dicas, ideias, inspirações, reflexões. Tem muita coisa pra gente compartilhar. E eu quero agradecer muito. Eu estou imensamente feliz de partilhar esse momento aqui com vocês mesmo, de verdade. Obrigado pelo tempo e disponibilidade, por vocês estarem aqui conosco. E eu vou pedir para que vocês se despeçam do público que está nos assistindo. Deixem rede social se quiser, fiquem à vontade. Então, pode começar. Muito obrigada pela oportunidade de ter esse bate-papo aqui com vocês, de trocar essa ideia, né, sobre um tema que é tão importante. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Se quiser conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho que é desenvolvido na Rede Estadual do Espírito Santo, pode acessar o Instagram, @educaçãoes, lá tem muita coisa publicada. Meu Instagram pessoal é o @profbiancasilva, também aguardo vocês todos lá para a gente continuar trocando uma ideia. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Bianca.
Ai, gente, que prazer estar aqui, né? Uma honra estar aqui com vocês, trocando essas experiências maravilhosas. E, assim, dar essa dica, né, para os professores que estão nos assistindo, se permita a conhecer, a praticar, a colocar a mão na massa com essas tecnologias, tantas ferramentas e recursos disponíveis, né, para a gente cada vez mais transformar a educação para melhor. E está nas nossas mãos, né? Nossas mãos. Nós podemos ser os maiores influenciadores dos nossos estudantes. E se quiser conhecer mais um pouco do meu trabalho também, né? Eu trabalho com formação de professores, tem ali o @aulaincrível, tem alguns materiais, né? Dicas, ferramentas, recursos, tudo relacionado aí às inovações tecnológicas, tá? Então, muito, muito prazer estar aqui com vocês. Gratidão. Virgínia. Imensamente feliz, né? Imensamente feliz. Eu quero agradecer a minha escola, Jete Tobias Barreto, a minha diretora, Andréia, que acredita na educação, né? 30 anos, mais, né? Um pouquinho. E eu quero agradecer a cada um que não desistiu, que continua e persevera. Não vai ser mais um trabalho, tá? É isso que o professor precisa entender. Não vai ser mais um trabalho. Vai ser uma chave, vai ser uma virada de chave. O nome da minha escola, né, nas redes sociais é @Jete Tobias Barreto. Na minha rede social particular, eu não trato muito sobre o meu trabalho por conta da questão de imagem, né, dos alunos e tudo mais. Mas o meu nome lá é Virgínia Chagas e eu vou passar a falar mais sobre essa paixão. Obrigada. E eu queria deixar um recado também para todos os professores que estão nos assistindo. E aqui, ó, ninguém larga a mão de ninguém. A gente tá junto, Isso né? aí, muito bem. Estamos juntos aqui. Tem material, tem curso, tem formação, tem troca entre pares, plano de aula, tem um montão de coisa, né? Que a gente disponibiliza, vários projetos da Fundação, experiências lá na JET, né? Que pode trocar aí com a Virgínia no Espírito Santo. Na Aula Incrível tem um monte de material. Então, nos outros videocasts também tem um monte de dicas e sugestões. Assim, ninguém larga a mão de ninguém, tá bom? Gente, agora é o momento de convidar vocês aí que nos assistiram para vocês continuarem a acompanhar a nossa série de videocasts. Não percam o próximo tema, né? O próximo videocast, o tema que será abordado é o futuro das juventudes no mercado de trabalho. E quem vai mediar esse papo é a nossa super Alexandra Santos, a gerente de projetos educacionais aqui da Fundação Telefônica Vivo. Gente, vai estar incrível com convidados especialistas nesse tema e pessoas muito bacanas para compartilhar com a gente também. Não percam o próximo episódio do videocast. Aguardo vocês. Tchau, até breve.